Naquela reunião do dia 22 de abril dos ministros com o presidente Bolsonaro, havia alguém especialmente desesperado. Era o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, que também está na marca do pênalti para deixar o governo, quer de qualquer maneira vender o Banco do Brasil. E para quê mesmo? Claro que para se locupletar com uma venda daquele ativo que, apesar dos pesares, constitui uma das empresas mais sólidas do Brasil, inclusive reconhecida internacionalmente. Compreende-se que a imprensa não tenha dado grande destaque para o fato de o Paulo Guedes querer vender logo o Banco do Brasil. A gente vai ver nessa reunião também a reação do Bolsonaro. O Bolsonaro dá uma gargalhada para depois brincar e dizer que vamos tratar disso no ano de 2023, que seria o início do segundo mandato, se ele for reeleito para presidente do Brasil. O Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto que a gente não está com espaço. O senhor já notou que o BNDES e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. Então, por exemplo, não consegue fazer nada, tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Tem que vender essa porra logo, disse o ministro Paulo Guedes, não é? Esse ministro a quem foi dado toda a área econômica do governo, inclusive o Ministério do Trabalho, que aparentemente não tinha nada a ver com aquilo, mas que ele precisava, né, de fazer aquelas leis antitrabalhistas para ter o controle, dominar o controle dessa área crucial para os destinos do Brasil. E agora a gente vê esse ministro aí, em plena reunião ministerial. Esta reunião que foi chamada de Show dos Horrores pelo jornal inglês The Guardian, e que a gente aqui chama mais apropriadamente de Circo de Horrores. Essa reunião também estava o presidente do Banco do Brasil, também colocado lá pelo Paulo Guedes, aquele cidadão chamado Rubem Novaes, que deu respaldo ao ministro. Então a reunião serviu também para mostrar como age por dentro os chamados governos neoliberais, que na realidade são apenas pessoas que são controladas lá de fora pelo mercado financeiro e que fazem tudo para que o Brasil se debilite cada vez mais. Eu sempre cito aqui o exemplo da Argentina, e hoje eu não vou ser diferente, justamente porque lá na Argentina está acontecendo algo importante, que é a renegociação da dívida. Em vez de estar vendendo lá os ativos do país, o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner estão numa negociação muito séria com o Fundo Monetário Internacional. O que aconteceu? A Argentina, deixada pelo governo Cristina Kirchner, tinha apenas 12 a 14% em relação ao seu PIB de dívida externa. Chega o Macri e aumenta essa percentagem para quase 100%. Com aquela promessa, aquelas vagas promessas de investimento, abrindo a economia à penetração estrangeira de todas as maneiras, pagando dívidas que não deveriam ser pagas, como tanto a Cristina como o seu antecessor e marido, o Nestor Kirchner, não fizeram, mas acabaram fazendo um acordo com os banqueiros, pelo qual o país só pagaria aquilo que poderia pagar, no caso, 25% de todo aquele montante da dívida deixada pelos militares e os neoliberais para o Nestor Kirchner em 2003. Eu tenho aqui uma entrevista com o jornalista Horácio Verbitsky,
que se alinha com a política de Cristina e de Alberto Fernandes, mas é uma voz lá independente e que está sempre também dissentindo da política oficial. Então o jornalista lembra que o grupo Clarim está furioso porque o FMI e o governo querem um acordo sustentável. Qué sé yo, pero nunca dan el número de esto que vos mencionás, que es que el kirchnerismo se fue del gobierno. Aqui o jornalista pergunta ao outro jornalista, que é o Verbitsky, que quando o kirchnerismo, o governo de Kirchner saiu em 2015... Y estos son datos que ha dado el macrismo, dejando un porcentaje... Dizendo que, segundo o próprio pessoal do Macri, que eles chamam de macrismo, o governo... de la deuda en dólares sobre el PBI de entre el 12 y el 14%. Diz que o governo de Cristina tinha deixado a dívida em torno de 12 a 14% sobre o PIB. Né? Y Macri... ¿Cómo? El más bajo Claro. de la historia argentina. E aqui o jornalista diz que foi o mais baixo percentual do nível da dívida externa da Argentina, isso deixado pela Cristina. E a Cristina é tida aí por essa grande mídia como um governo irresponsável e desorganizado. Macri la dejó arriba del 90%. Quer dizer, o Macri deixou acima dos 90%, uns falam até em quase 100%. De deuda en dólares sobre el PBI, que eso es lo único que tenés que medir, no el número nominal, sino... Porque ele acha que isso é que é importante verificar, não o déficit nominal, como ele fala. ¿no? ¿Cuánto debes en moneda extranjera en relación a todo lo que producís? Por supuesto, esa es la clave. Ahora, hoy se anunció... Então o jornalista Verbitsky diz que hoje se anunciou que la negociación con los acreedores que a negociação com os credores privados bajo legislación extranjera segundo a legislação estrangeira se prorroga hasta el 2 de junio. Se prorroga até o dia 2 de junho agora, porque já tinha sido prorrogado outras vezes, umas 2 ou 3 vezes, logo depois que o Alberto Fernandes assumiu o governo, em dezembro. Es decir, la Argentina sigue en el default que declaró Macri, pero la negociación... Isto significa que a Argentina vai continuar no default, né, que começou com Macri em dezembro ou setembro, nos últimos meses de seu governo, continua y la posibilidad de salir del default mas que há a possibilidade de sair desse default sigue vigente. Sigue vigente. Ahora, ahí yo quería señalar una cosa que tal vez haya que profundizar cuando termine esa negociación, ¿no? El argumento central que el gobierno argentino ha dado, el presidente Fernández... Então ele diz que o argumento central que o presidente Fernandes tem dado, el ministro Guzmán han dado, es que el acuerdo que se haga tiene que ser sustentable. Que o acordo que se faça tem de ser um acordo sustentável, ou seja, tanto para o lado do governo argentino, quanto dos credores e do próprio FMI, que é um dos maiores credores da dívida argentina. Bom, essa é uma negociação séria do governo argentino com o FMI. Olha, o FMI que está tentando um acordo com a Argentina e, claro, há aquelas prorrogações constantes, mas o governo tem sustentado, dizendo que não pode pagar mais do que deveria. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vê aqui a situação como é que está. Tem que vender essa porra logo, diz Paulo Guedes sobre o Banco do Brasil. O ministro da Economia diz que o governo faz o que quer com a Caixa Econômica Federal e o BNDES, mas com o Banco do Brasil não consegue fazer nada.